Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu estou tendo contato com alunos da PUC online, alunos da PUC presencial, com pessoas que fizeram o FIB comigo, que é uma formação que eu ministro, gente que vai fazer em outubro, gente que me escreve, gente com quem eu troco o WhatsApp. Então, assim, eu estou muito feliz. Isso aqui está fora do script. Essa aula, esse encontro, ele tinha um outro objetivo. Quando eu conversei com a Sheila, a gente vai ter uma formação FIB aqui nesse espaço em outubro, e a gente vai usar esse encontro para eu poder falar um pouco sobre o próprio Sistema Felicidade Interna Bruta, que é um sistema do Butão, que era uma forma da gente também divulgar o curso, e o curso lotou muito rápido. Como ele lotou, a gente começou a conversar sobre qual ia ser o tema que a gente ia trazer. E aí eu fui para o Congresso Mundial de Psicologia Positiva na Austrália e um pouquinho antes de ir eu falei, Sheila, eu acho que a gente precisa ter um tempo para compartilhar as novidades do Congresso. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, durante todo o período que eu estive lá no Congresso, eu pensava nesse encontro, eu registrava tudo para que eu pudesse trazer para vocês aquilo que, obviamente, que eu consegui ver, porque o Congresso é gigantesco, então você tem que desenhar o seu caminho nele, e eu não vou economizar em nenhum momento informação. Então eu vou compartilhar com vocês, dentro do que uma hora permite, a gente só tem uma hora, aquilo que realmente eu acho relevante. Então, não vou esconder nada, porque não é do meu perfil. Vou entregar para vocês aquilo que eu acho que é muito importante, que a gente precisa saber. Quem está na psicologia positiva de alguma forma, vai conseguir acompanhar muito bem o que eu vou falar. Quem não está, eu acho que vai ter uma boa oportunidade de compreender um pouco do que é um movimento científico em torno da felicidade. É absolutamente científico. Então, eu começo dizendo para vocês sobre uma história que o professor Martin Seligman compartilhou no início de uma das aulas no Congresso. A gente não sabe se foi Freud que criou ou se Freud contou essa história, mas é mais ou menos o seguinte. Um homem, uma noite assim como essa, antes da chuva, querendo esfriar, um homem é visto embaixo de um poste de luz na rua, abaixado, procurando alguma coisa. E ele procura, um policial se aproxima e pergunta, senhor, o que o senhor está procurando? O meu relógio, perdi um relógio, esse relógio é muito importante para mim, ele tem um valor sentimental. E o policial começa a ajudá-lo a procurar no canteiro, próximo do poste, na rua, na calçada, e nada. 10 minutos se passam e o policial diz, o senhor tem certeza que o senhor perdeu esse relógio aqui? Ele diz, não perdi aqui, eu perdi lá no fim da rua, mas aqui está mais claro, lá está escuro. E o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, a gente pode fazer uma escolha, apenas uma escolha, para trabalhar com felicidade. Quando eu falar psicologia positiva, quem não é da área, pense em felicidade. Para trabalhar com felicidade, eu posso ficar na superfície, no que a mídia traz para a gente sobre felicidade, no que a gente chama de mainstream, o que está sendo batido e falado sobre felicidade, que está à luz, né? Ou eu posso descer a rua, ir lá para o escuro e descobrir exatamente qual é a profundidade desse conhecimento. Para os profissionais da área e para os estudantes da área, eu digo a vocês, se ficarem na superfície, isso não vai durar muito. Vai ser uma onda que vai passar. É uma das minhas preocupações hoje. A gente precisa compreender a profundidade da ciência e da pesquisa em felicidade. E é uma ciência muito jovem, é uma ciência, a psicologia positiva tem 20 anos. A neurociência só trouxe para a gente informações sobre felicidade com ressonância magnética funcional há 25, 28 anos, é muito jovem. Então, não tem nada pronto, até porque na ciência nunca nada está pronto mesmo. Eu vou falar um pouco do que eu faço para vocês, assim, muito rápido, para vocês entenderem não o meu produto, mas a minha natureza, né? A minha essência.
A gente no Instituto Felicência trabalha exclusivamente com conhecimento. Eu tenho toda uma história de consultoria, de vida toda, não faço mais consultoria por uma razão. Se eu seguisse fazendo consultoria com esse conhecimento, ele ia ficar retido comigo. Porque quando você faz consultoria, é a sua expertise. Se eu decidisse, no momento da minha trajetória, multiplicar o conhecimento, ele ia crescer. A gente já tem hoje 65 facilitadores formados pelo Instituto. A gente vai formar 12 agora em outubro. Eu conversava com os meninos que vão fazer a turma, que eu recebi um contato de uma pessoa de uma cidade, não vou mencionar porque esse contato não foi adiante ainda, mas de uma cidade dizendo: eu quero levar um programa de felicidade para a minha cidade. E eu falei: quem é essa pessoa, né? Vamos lá. Ele me contactou pelo LinkedIn, deixa eu ver quem é. É o prefeito. E aí eu disse para eles: meninos, vocês que vão fazer o FIB, a minha ideia é a seguinte: são vocês que vão fazer, não sou eu. Eu estou aqui para educar, para formar. Eu trabalho com pesquisa na universidade e a gente trabalha com 3 pilares. A transformação do ser humano através da psicologia positiva, a transformação dos sistemas humanos, agrupamentos humanos, escolas, universidades, cidades, empresas, ONGs, através do modelo Felicidade Interna Bruta, que a gente não vai ter tempo hoje de falar, que é um sistema criado no Butão, mas que tem o suporte da ONU, então ele tem um grande investimento e um grande aporte de conhecimento no seu desenvolvimento, e a gente utiliza a teoria U do MIT, que é uma metodologia de transformação social. Esse é um curso que a gente está lançando agora, vai acontecer uma turma em Brasília, mas ano que vem, se houver demanda, se naturalmente as coisas acontecerem, né, Sheila? Que a gente aqui fez uma coisa que aconteceu, né? Como hoje, essa noite aconteceu, a gente trará para Porto Alegre. Pois bem, vamos falar então agora do Congresso. Eu selecionei 7 momentos do Congresso e são esses 7 momentos que eu vou compartilhar com vocês. Foram para mim os momentos mais importantes da minha passagem pelas aulas. A gente está falando de 300 trabalhos apresentados, entre pôsteres, sessões, plenária, mesa redonda. Então, obviamente, a capacidade que a gente tem de absorver é reduzida. O que foi o Congresso? Foi um congresso, Melbourne, Austrália, primeira vez que o Congresso saiu da América do Norte. A ideia de levá-lo para a Austrália foi abrir espaço principalmente para os chineses participarem. Se vocês não sabem, a China hoje é a maior produtora científica do mundo, não é mais os Estados Unidos. A diferença é que a gente não acessa essa produção devido ao idioma, a gente não consegue acessar por causa disso. Então, realmente teve uma participação chinesa bastante importante. A gente está falando de um evento que bateu todos os recordes. Isso fala do crescimento da psicologia positiva. 1.600 inscritos, em torno de 1.600 inscritos. O primeiro congresso que eu participei foi em 2015. A gente teve menos de 1.000 inscritos, então vocês veem um crescimento de 60%. 50 países representados, 1.300 trabalhos submetidos, com 300 e poucos trabalhos aprovados e 30 nacionalidades representadas entre os apresentadores. Então, esse é o congresso em números, é um congresso que bateu todos os recordes com estes números que a gente tem aqui. Eu gosto muito de olhar os eventos e pensar, se esse evento tivesse uma hashtag da alma desse evento, qual seria? E aí, a hashtag desse evento, e ficou claro que era essa, porque muita gente passou, inclusive, a propagar, é Other People Matter. Os outros importam. Quando a gente fala de felicidade, os outros importam. E isto vai surgindo nas apresentações através das pesquisas científicas. Então, algumas que eu vou trazer vão reforçar essa ideia de que, de maneira bem simples, vamos tratar de uma informação que é mais complexa de uma maneira simples, se eu quero promover a minha felicidade, possivelmente, provavelmente é no eixo das relações que eu vou ter um impacto maior na minha própria felicidade. Relações de verdade, com pessoas de verdade, numa vida de verdade. Não são as nossas relações virtuais, é a vida de verdade. Vou começar, primeiro momento, alguém chuta quem que eu vou trazer? Óbvio, né? Óbvio, eu não poderia começar de outro jeito, até porque o Seligman foi a plenária de abertura. O que aconteceu? A gente tinha no programa a palestra Viver
A Psicologia Positiva, com Mandy e Martin Seligman. Mandy Seligman, esposa de Martin Seligman, primeira vez que os dois iam se apresentar juntos. Ela não é só a esposa dele, ela tem doutorado realizado com ele. Quando ela o conheceu há mais de 30 anos, ela era aluna de doutorado do Seligman na Universidade da Pensilvânia. E a proposta é que eles iriam falar sobre viver a psicologia positiva no dia a dia. E era isso que a gente esperava. Só que uma pessoa quando chega, aí sou eu, né, a minha opinião, quando chega no nível do Seligman, pode se dar o direito de mudar a pauta, de modificar tudo, e tudo bem, porque você está ali de verdade para estar próximo de uma pessoa que é muito importante dentro da construção de um movimento. Vou falar rapidamente aqui da Mandy, porque eu postei uma coisa no Instagram quando eu estava lá e todo mundo, a gente quer ver a Mandy, a gente quer ver a Mandy. Então aqui ela, quando era aluna dele, aqui já trago para vocês uma sugestão de leitura. Infelizmente ainda não está publicado em português, é o último livro do Seligman, que é O Circuito da Esperança, onde ele narra, é um pouco autobiográfico, mas tem bastante conteúdo da psicologia positiva. Ele narra o caminho dele de uma desesperançosa, que ele era. Ele narra um quadro de depressão vivido, narra a solidão, narra o encontro com a Mandy e como as coisas vão surgindo na psicologia positiva e a vida dele nesse processo, e ela tem uma participação muito importante. E aí eu vou dividir com vocês essa ceninha aqui que vamos descobrir agora se o som vai virar, senão a gente ajusta. Essa cena que eu gravei, que é a declaração de amor de Martin Seligman para Mandy Seligman. Então, eu acho que vale a pena a gente sentir um pouquinho. But I also have to say, Mandy, giving this keynote is a great opportunity for me to say thank you. I've not done this publicly before, but I want to thank you for a number of things. You are the love of my life. You turned my life around. You said that happiness was possible. You're the mother of 5 wonderful children. And unbeknownst to this audience, Mandy is the figure every step of the way who has inspired positive psychology itself. So Mandy, let me introduce you by saying thank you. A gente não precisa falar inglês para ouvir ele dizendo "You are the love of my life", né? A gente sabe bem o que é isso e tem uma emoção carregada, tem uma voz carregada de emoção, e não é uma característica que a gente veja normalmente no professor Martin Seligman. E o que ele diz você é um pilar do desenvolvimento da psicologia positiva. Então essa é uma coisa que chegou para a gente de uma maneira muito emocionante. Ele diz, vou apresentá-la dizendo obrigado. E a gente sabe da importância aí da gratidão dentro dos estudos e das intervenções da psicologia positiva. E aí, aqui uma fotinho do casal para a gente atualizar a Mandy, né? E com a Lee Waters, que era então a presidente da Associação Internacional de Psicologia Positiva, australiana, expert em parentalidade positiva. O trabalho dela é bastante voltado para a educação e para a infância. Vamos então, passadas as fofocas do congresso, que também é gostoso sentir, né? O que acontece? Ele diz o seguinte, nós não vamos falar juntos. Eu vou fazer uma fala e Mandy fará outra fala. Eu vou falar, e aqui é importante a gente entender o que pode estar por trás dessa colocação do Seligman. Eu vou trazer uma reflexão sobre o paradoxo entre um mundo que se torna mais rico, mais próspero materialmente e mais pobre psicologicamente. A gente tem uma série de estatísticas, estudos que nos mostram isso hoje. A gente tem um aumento do PIB, por exemplo, nos Estados Unidos, e uma queda dos índices de bem-estar subjetivo, por exemplo. Então ele diz, vou falar sobre isso, e Mandy depois falará sobre bolster and buffer. Como na família a gente trabalha a questão de reforçar o positivo, subir a ladeira com a família e estar lá embaixo para amortecer.
Eu não vou entrar nessa parte, porque essa foi uma parte da experiência, não tinha um caráter científico. Ela compartilhou a experiência dela, não teria como fazer isso. Eu vou trazer um pouco da reflexão do Seligman. O que a gente viu? A gente viu um pensamento que não está estruturado ainda, então, para mim, foi como ver um gênio, sem idolatrá-lo, mas com todo o respeito que eu tenho a ele, como um dos precursores, ele não é o único, do movimento da psicologia positiva, mas ver uma pessoa criando uma teoria que não está pronta. A gente sabe que, para quem é da psicologia positiva, a gente conhece muito bem o PERMA. O PERMA surge no livro Florescer. E antes ele fez Felicidade Autêntica. Quando ele faz a Felicidade Autêntica, a teoria do PERMA não está pronta. Está tudo sendo construído. E o que eu acho é que ele virá em algum momento, não me parece que será rápido, com essa abordagem melhor elaborada. Ela estava bastante solta. Era uma pessoa compartilhando reflexões sobre esse momento que a gente vive. Então vamos ver o que eu posso compartilhar. Eu tive que reassistir essa aula, eu gravei várias vezes para conseguir abstrair algo para compartilhar. Foi bastante abstrata. Por que o paradoxo riqueza material versus pobreza psicológica? Ele começa a perguntar por que nós estamos vivendo isso. E ele traz algumas possibilidades que ele ainda não pode contrapor com aspectos científicos. Ele dá ali a visão dele, ele diz, existe uma hipótese. Isso é resultado do viés negativo humano? A gente sabe que o cérebro tem um viés negativo. Então, para que a espécie humana sobreviva, nós aprendemos a escanear perigo, a escanear o que é risco. Então, nós temos um viés negativo. O que é negativo cola com mais facilidade, que a gente chama de velcro, e o que é positivo, a gente rechaça com mais facilidade, que é o efeito Teflon, né, da panela de Teflon. E ele diz, não há nenhuma evidência, isso ainda como hipótese, de que nós tenhamos nos tornado, tenhamos desenvolvido um viés negativo ainda maior. Será biológico? Houve uma mudança genética nos cromossomos? Ele diz, não existe nenhuma evidência nesse sentido. Será ecológico? É algum fator externo, ambiental? Ele também diz, não acredito. Será espiritual? É muito interessante a gente ver a própria palavra espiritual, espiritualidade, dentro de um congresso científico. Mas não é nenhuma novidade, porque o MIT tem falado em aspectos espirituais como aspectos do humano, não religiosos. Lembrando que a religião, com todo o respeito, pode ser considerada a antessala da espiritualidade. É como a gente se aproxima. Não necessariamente ao aderir a uma religião você vai ter uma experiência espiritual verdadeira. E ele diz o seguinte, a minha aposta é nesse sentido. Há 100 anos, quando alguém fracassava, o que ele chama de espiritual, né? Tinha um colchão de proteção, ou pela fé, ou pela família, ou pela comunidade, que é algo que está extremamente enfraquecido no nosso tempo, e é o que o Butão tem de fortíssimo dentro do modelo de felicidade interna bruta, e ele acha que isso desapareceu ou vem se fragilizando. Nosso colchão de amortecimento é menor. Ele era mais amplo há 100 anos, e hoje ele está um pouco menor. E aí ele começa a falar da importância das relações para esse enriquecimento, esta melhoria psicológica, que é exatamente o que a gente vê não acontecer. E aí ele não desce com grandes reflexões. Então, por isso eu digo, ele indica um caminho, provavelmente, de pensamento que ele está tomando. Ele traz aqui algo que para mim foi complexo e abstrato demais, e aí eu tiro aí um suprassumo, que ele diz o seguinte, nós vivemos uma era que ele chama de era do progresso, ele fala bastante sobre isso, e estamos entrando no início de uma segunda era axial. Depois coloquem no Google segunda era axial, e aí vocês vão ver que já tem gente pensando nisso, para vocês entenderem um pouquinho melhor, que para mim também é uma terminologia nova. E ele diz o seguinte, o que marca essa segunda era axial, ou esse novo tempo que a gente vive, e que
de certa forma, a gente acaba vendo uma única faceta desse tempo, que é a quarta revolução industrial, que está muito ligada à tecnologia, mas não é só isso, né? Ele diz o seguinte: nesta era, o bem-estar será prioridade. Se a gente começar a olhar o que acontece, aquilo que a gente conversava mais cedo sobre os millennials e como eles estão decidindo viver, como eles estão decidindo trabalhar, o bem-estar será uma prioridade, mas não é alívio de sofrimento. É realmente se sentir bem. Não é não sofrer. É sair de um estado que a gente vê muito e é muito evidenciado pela transição de carreira tão presente na nossa sociedade, tanta gente buscando uma nova história profissional. Eu acho que não dá mais. Vou trazer um pensador que se chama Han, H-A-N, um filósofo coreano, que ele diz o seguinte: tem gente que está morto demais para viver. E a gente já esteve nesse lugar, né? A gente não está falando de alguém que está lá longe. Mas também está vivo demais para morrer. Então, acho que as pessoas estão cada vez mais incomodadas com esse estado de zumbi, né? Eu sou de Brasília e vejo hoje isso muito forte no funcionalismo público. O sonho das pessoas, pelo menos em volta da gente em Brasília ao longo dos anos, era entrar para o serviço público. E hoje as pessoas estão perguntando como é que eu saio disso. Porque, de certa forma, é um pouco algema de ouro. Como é que você abandona essa certa estabilidade, né? Mas que para muitas pessoas não está fazendo mais sentido. Que isso não é um problema do funcionalismo público, isso é um reflexo social. Né? Essa busca de realmente deixar uma posição de zumbi e tá na vida de verdade, né? Tá no jogo, inclusive, correndo os riscos que isso envolve. Ele chama atenção também e diz que essa era é uma era mais do nós do que do eu. Ele chama de agenciamento. O agenciamento não em prol de mim mesmo, mas um agenciamento em prol do coletivo. E ele também chama a atenção para a questão de que ele antevê uma maior consciência do futuro. Eu acho que isso também está bastante presente por todo o movimento que a gente vê em relação à questão da sustentabilidade, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, toda uma parte aí da sociedade se movendo em prol disso, né? Em prol de um mundo que talvez a gente não viva, mas tem outras gerações vindo. Esse mundo não é nosso. Então, acho que, em termos gerais, eu diria que mais do que falar do que ele falou, eu diria ele está pensando em alguma coisa que não está pronta e que virá aí como uma nova, um complemento, uma evolução da sua teoria. O que eu percebo é um olhar social, um olhar onde a psicologia positiva sai, não que não existam trabalhos de grupo, trabalhos organizacionais, mas a produção científica é muito maior para o indivíduo em psicologia positiva. Eu vejo aí um Seligman preocupado com a questão social. Que eu acho muito interessante, que fala muito bem com a minha área de atuação principal, que é o FIB, que não é a felicidade minha, mas a felicidade social e da comunidade. Vou trazer para vocês algo que eu acho também que é uma promessa importantíssima. Nos congressos, se algum dia vocês forem a um dos congressos, uma forma interessante de selecionar o que vê é o que eles chamam de simpósio do presidente. Cada ex-presidente, atual presidente da IPA, né, da associação, escolhe 2 ou 3 pesquisadores que eles dizem que serão os nomes do futuro da psicologia positiva. E o Seligman sempre dá um show na seleção dele. E ele trouxe 2, eu vou compartilhar com vocês o que este rapaz está fazendo, Gerard Clifton. Ele é da Universidade da Pensilvânia, ele foi aluno do Seligman, ele está em orientação com o Seligman e olha bem o que ele está fazendo. Ele diz o seguinte: muito do que nos tornamos na vida, muito da alegria e do sofrimento, pode depender do tipo de mundo que achamos que este é. A gente chamaria de mindset ou de mentalidade. Até aqui, ok, a gente tem essa percepção, só que ele começa a transformar isso em ciência.
E aí olha só o que ele faz. Ele cria um estudo chamado Primal World Beliefs, ou crenças primais de mundo. Ou só primals, ou só primais. Crenças ou suposições gerais da pessoa sobre a existência. O que são esses primals? Os primals respondem à pergunta: que tipo de mundo é este? E revelam a visão do indivíduo sobre a realidade. E aí você fala, como? Como é que a gente mensura isso? Né? Que a ciência vai ter que entrar no campo empírico. Então, só que, estando na Pensilvânia, estando sob orientação do Seligman, ele consegue fazer, porque certamente era muito promissor como aluno, ele consegue começar uma pesquisa 5 anos atrás, ele junta grandes nomes, grandes cientistas, e faz um retiro com esses caras. Aqui a gente está vendo o James Pawelski, que não é tão conhecido como outros cientistas, mas ele é como se fosse o braço direito do Seligman, na Universidade da Pensilvânia. E aqui, vocês talvez não conheçam o rosto, mas conhecem o que ela fez, Carol Dweck, que concebeu o Mindset de Crescimento. Então, ele se junta com pessoas sensacionais para fazer nascer a pesquisa dele sobre esses primals, ou essas visões primais de mundo. E o que ele faz? 5 anos de pesquisa, envolve 70 cientistas no mundo todo e cria um inventário. Eles chamam de inventário um questionário para detectar aspectos das visões primais de mundo do indivíduo. Quem já fez o teste de forças de caráter? Quase todo mundo. Não é igual, mas essa ideia de você poder fazer um teste e ter informações sobre a sua visão de mundo. Este é o site, então sugiro que vocês fotografem, anotem. O site acabou de entrar no ar, ele não é um site como o VIA, que o VIA está super estruturado para ser usado. Ele é um site ainda usado por pesquisadores, e se você conseguir fazer sem dificuldade com inglês, não precisa falar inglês, mas às vezes com dicionário, com tradutor, usando o Google Tradutor, fazer o teste, você vai ter informações sobre a sua percepção de mundo. Este ano, ele publicou o artigo relativo ao estudo. O que significa publicar um artigo? Significa ser aceito no mundo científico. Passa por todo o crivo dos peers, dos pares, e é aceito como tendo validade científica. Eu coloquei aqui embaixo, eu fiz encurtei aí uma URL para vocês que quiserem ver o paper. Então está aqui também, acho que vale a pena se a gente quiser sair debaixo do poste e ir lá para o fim da rua procurar um conhecimento mais aprofundado. Mas por que eu trago isso, gente? Porque eu aposto, não é à toa que o Seligman colocou ele como um dos 2 cientistas que para ele são o futuro da psicologia positiva. Isso vai se tornar uma ferramenta de psicologia positiva. Certamente, quando isso amadurecer, a gente não sabe em quanto tempo. Por quê? Existe uma coisa que a gente fala muito pouco sobre felicidade ainda, que a gente chama de antecedentes da felicidade. Eles podem ser de várias naturezas. Eles podem ser demográficos, a felicidade, a sua forma de experimentar a felicidade, ela pode ter a ver, tem muito pouquinho a ver com gênero, muito pouquinho a ver, a gente já sabe cientificamente, com o estado civil, mas a cultura, onde você nasce, isso pode interferir bastante. Então, existem antecedentes que são pouco olhados e a gente pensa que não, mas felicidade é só uma questão de decisão. Não, tem muitas coisas que vêm antes disso até que você consiga ter a condição de fazer uma deliberação pela felicidade. E eu acho que essa aqui é uma tentativa de compreender um antecedente da felicidade. Por que determinadas intervenções vão funcionar com um grupo e não vão funcionar com outro grupo? Essa é a verdade. Psicologia positiva não é panaceia. Né? Então, eu aposto que a gente vai, em algum momento aí, no futuro, ter uma nova ferramenta para trabalhar com a psicologia positiva. O que ela mostra para você?
alguns aspectos. O mundo se para você o mundo é mais belo ou mais feio, se vale a pena ou não vale a pena, se é engraçado ou se não tem humor, se é confortável, se é doloroso, se é abundante, se é escasso, se é intencional ou não intencional, no sentido de que existe uma intenção na vida ou não existe, se é benevolente, se é sinistro, se é interconectado, se a gente realmente é uma coisa só, ou se está tudo muito isolado. Isso é uma questão de mentalidade, né? Se ele está melhorando, se ele está piorando, se ele é dinâmico ou se ele é estático. E aqui é o mais interessante do estudo, para mim. Ele compara, quando você faz a avaliação, ele compara a sua forma, os seus primais, com grupos de conservadores e liberais. Em que lugar você se coloca? E na apresentação, ele trouxe um exemplo. Por que principalmente nos nossos dias, é tão complicada a discussão política? Porque a forma como as pessoas veem o mundo é diferente. Não adianta. Não é o argumento. É algo que antecede o meu argumento. E ele traz esse exemplo, eu falei, já posso olhar para os meus familiares, parte da minha família, com mais amor agora. Já vou saber que não é só uma questão de falta de sei lá o quê. Brincadeira, é claro, porque eu não sou dona da razão com a minha posição política. Mas, enfim, é muito interessante. E a gente se vê ali, a gente sabe qual é a posição da gente e realmente no meu teste apareceu claramente. Vamos para o terceiro momento. Pessoal da área corporativa. Tem gente aqui que atua na área organizacional. Quem, gente? Mãozinhas. Então, vamos ver um pouquinho de uma questão corporativa. Organização, aplicação organizacional. Eu vou trazer para vocês o Schoffele. Quem é o Schoffele? Schoffele é o criador da escala de engajamento. Quando a gente mede engajamento, aqui no Brasil, na Tailândia, no Canadá, normalmente, usualmente, a gente vai usar uma escala chamada escala de Utrecht, que foi desenvolvida pelo Schoffele. Schoffele é o cara da pesquisa sobre engajamento. Por que eu seleciono isso? Porque para quem está dentro das organizações, ou como consultor, ou prestando serviço, ou como líder, ou como, enfim, como técnico, as organizações falam muito hoje sobre melhorar engajamento. A pessoa estar lá e estar lá realmente, né? Oferecendo as suas, que eu chamaria, forças de caráter para o seu trabalho. O fato de estar no trabalho 8 horas não quer dizer que ela contribua para a organização na mesma proporção. Então, qualquer evento de gestão, os eventos de recursos humanos, a reflexão sobre engajamento está sempre presente. Só que, o que acontece? Tem um paradoxo aí. Todo mundo fala sobre engajamento e o engajamento hoje no mundo só cai. Só cai. Então, ele traz a seguinte reflexão. Ele diz o seguinte, eu não tenho o menor interesse em liderança. Ele abre a palestra dele falando, não tenho o menor interesse em liderança, eu tenho interesse em engajamento. E eu já entendi que a liderança tem um papel fundamental no engajamento. E aí eu vou abrir um parênteses para lembrar vocês que as pessoas normalmente não se desligam da empresa, se desligam do chefe, ou líder, ou gestor, seja lá como a gente quiser chamar, né? E ele diz o seguinte, então, em prol do engajamento, qual é o modelo de liderança ideal? E aí você está falando de um cara que, isso está vindo desde 2014, até ele mostrar no Congresso agora, com muitos estudos, com muitos esquemas, ele mostrou várias coisas bastante complexas, a gente até ria quando ele colocava os esquemas dele, e a gente não entende, é quase matemática. Ele volta nas necessidades psicológicas básicas do ser humano, isso é da psicologia. Ele volta, e ele volta apenas, e esse pessoal só volta no que tem validade científica. O ser humano tem necessidade de autonomia, competência, pertencimento e propósito. Por que propósito está fazendo tanto sucesso? Porque ser humano e propósito assim, engatam assim. A gente precisa. Porque essa experiência, como o Noah Harari fala no livro 21 lições para o século XXI,
É muito difícil viver essa experiência cósmica sem um propósito. Você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai, e o propósito dá um chão, te dá ok, eu estou indo em direção a alguma coisa que faz sentido para mim. Então, ele traz aqui, ele remonta aqui a questão da psicologia, lembrando disso. E ele mostra, através de algumas referências também a estudos, que o trabalho pode ser um canal para o atendimento, para o alcance das nossas necessidades psicológicas. Um trabalho que tem algum significado, algum sentido na vida. Então, quando a pessoa experimenta engajamento no trabalho, ela tem atendidas algumas das suas necessidades psicológicas. Então, o trabalho tem um sentido além, obviamente nós sabemos disso, mas aqui a gente está trazendo uma avaliação de um cientista, tem um sentido além do dinheiro no fim do mês. Isso me lembra uma amiga que é uma grande executiva de RH e no momento da trajetória de vida dela, alguns anos, ela disse para o marido, eu acho que eu vou deixar o meu trabalho. Aí ele falou, mas por quê? Não estou feliz. Aí ele falou, você está fazendo confusão. Trabalho, trabalho, felicidade, felicidade. Mas, gente, eu me lembro disso, desse tempo, onde a gente não ia trabalhar, a gente podia até se realizar. Mas quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não ia trabalhar procurando ser feliz. Queria me realizar, queria uma série de coisas, mas não procurando ser feliz. Então, isso é mais recente. E aí, ele traz o modelo de liderança e testa esse modelo que ele chama de liderança engajadora. Pessoal das organizações. A gente ouve falar hoje em liderança inspiracional, ele citou isso, liderança transformadora, e ele disse o seguinte, eu desafio alguém a me mostrar como mede o resultado de uma liderança transformadora. Como? Ou inspiracional, como é que você mede a capacidade de inspiração de um líder para a sua equipe? E aí ele diz, uma liderança engajadora, foi aí que ele desenvolveu a teoria, a forma de mensurar e a intervenção para formar líderes mais engajadores que atuam diretamente nas necessidades psicológicas. Então está tudo muito, eu falo aqui, parece simples, mas é tudo muito conectado. E aí ele explica como se trabalha a propósito. Aqui algumas questões que ele traz. Conectando o indivíduo com a missão e o propósito da organização, entusiasmando para planos e ideias, enfatizando o significado do trabalho, este significado que vai além do material. E quando a gente fala do material, a gente se lembra do Seligman dizendo é um mundo de enriquecimento material e de empobrecimento psicológico. Na questão da competência, delega atividades, encoraja o uso de forças de caráter e talentos, desafia. A gente sabe que estado de flow é o encontro de um desafio com competência. É aí que a gente tem a possibilidade de entrar, de experimentar um estado de flow. Pertencimento, estimula a colaboração, promove espírito de equipe, gerencia conflitos. Aqui estimula a colaboração, parece óbvio, mas é muito usual que eu esteja envolvida com alguma mentoria onde uma empresa vai usar gamificação e a gamificação direciona para a competição. É impressionante. Fala, mas por que eu vou botar o pessoal para competir? Não. Bota o pessoal para fazer o seguinte, se todo mundo chegar, chegou. Se não chegar, ninguém chega. Tem que ser um objetivo comum. Então, vem esse paradigma antigo, ele volta. A gente quer algo novo, mas a gente volta muitas vezes para um paradigma antigo. E a autonomia. Reconhece o crédito da pessoa que teve a ideia ou teve a ação, estimula a liberdade, a responsabilidade e dá voz. Então, ele desenvolve primeiro ele vem com uma teoria, depois ele desenvolve uma forma de mensurar, ele já tem a escala de engajamento e ele desenvolve um modelo de intervenção com líderes, observando isso aqui, e ele faz testes em vários países e ele verifica o resultado positivo. Então, mais adiante, a gente também vai ter conteúdo nesse sentido. Mas o que me fez refletir, o que eu gostaria de compartilhar
um cuidado que a gente deve ter quando a gente defende determinados modelos de liderança foi o que ele trouxe. Mas como você mede liderança inspiradora? Como é que você mede liderança transformadora? Você tem que poder medir isso que você está defendendo. Tem que poder medir. Né? Senão você não consegue chegar no resultado nem do seu discurso e nem do seu investimento dentro da organização. Então, este foi Vilmar Schofelli. A gente vai ter agora a Bárbara Fredrickson. Eu não vou me estender porque não foi uma aula inédita. E aqui eu fiz também, eu encurtei uma URL. Aí está a aula idêntica que ela deu no MIT em outubro do ano passado. Então, vocês podem assistir exatamente o que ela apresentou no congresso, acessando aquele link. Tá? A Bárbara, ela é a expert em emoções positivas, uma das principais áreas dela. Ela foi a pessoa que mostrou nas pesquisas com psicologia positiva que a meditação da bondade amorosa é a meditação que traz, pelo menos nas pesquisas, isso não é uma verdade, isso pode ser modificado, que traz maior impacto para o bem-estar. Se vocês não conhecem, talvez vocês já tenham visto alguma coisa assim, que eu esteja em paz e feliz, que eu esteja saudável, seguro e livre de sofrimento. Esse é o texto que eu uso, e que eu alcance a plena consciência. Depois você lembra de uma pessoa e você repete, você lembra da humanidade. Esse é um trabalho de meditação guiada. A gente vai repetindo quando alguém guia, ou então você já aprendeu e vai repetindo. Enfim, ela mostrou que, mais que mindfulness, mais que vários outros modelos e métodos de meditação, a bondade amorosa traz mais resultados. E a apresentação dela, que eu desconfio que esse título foi um pouco modificado a partir do que ela viu nas apresentações, os outros importam. Ela veio exatamente com a frase que já estava vindo desde o primeiro momento do congresso, 2 novos estudos e 2 novas mensurações sobre ressonância positiva. É isso que eu quero só contar para vocês. Vocês podem assistir na aula depois, é uma aula que está no YouTube, a gente põe o tradutor automático, ele vem meio capenga, mas a gente consegue acompanhar a aula. O que é ressonância positiva? Ressonância positiva a gente pode ver nessa imagem. Eu sempre falo que estar com crianças deveria estar no kit de primeiros socorros de todo mundo. Quando você está perdendo o trilho da felicidade, você tem que ter um kit de primeiros socorros. Isso eu falo nas minhas aulas. E a criança ajuda a gente a voltar. A botar o pé no chão, a voltar para o que realmente importa. Quando você abaixa e vai viver o mundo na altura e com o olhar da criança. Isso aqui é absolutamente o que ela chama de ressonância positiva. E aí vamos ver o que ela chama de ressonância positiva, porque isso não é um conceito muito difundido. É uma experiência interpessoal marcada por aumento momentâneo de afeto positivo compartilhado, de cuidado mútuo, de sincronicidade biológica, sincronia biológica e comportamental. Isso vivido com uma pessoa ou com um grupo de pessoas constrói rapport, aquela sensação de deu clique com aquela pessoa, laços, compromisso, lealdade e confiança. A gente sabe da importância das emoções positivas, obviamente, para a vida, para a saúde, para a felicidade. E a ressonância positiva é a vivência da emoção positiva com uma ou com mais pessoas. É momentâneo, mas tem um impacto fisiológico e psicológico. A gente está dizendo o quê? Que as pessoas importam para a felicidade da gente. Fisiologicamente e psicologicamente, se é que a gente pode separar as duas coisas. E quem quiser, então, saber mais, assistam a aula, é 1h20 de aula, ela fala mais um pouquinho, porque a apresentação foi mais curta, exatamente o que ela levou para o congresso. Então, vocês têm aí acessível. Agora eu vou chegar no ápice da minha apresentação. Eu fui para lá para assistir isso aqui. Conhecem a pie chart, o 50-40-10, certo? A fórmula da felicidade.
o impacto da felicidade, ou as 3 grandes influências. 50% de genética, não fotografem, esqueçam isso aqui. 50% de genética, 40% de atitudes intencionais, 10% de circunstâncias externas. A gente fala sobre isso há muitos anos, embora alguns pesquisadores e professores questionem. Mas, enfim, até que se derrube essa informação, a gente seguia falando. Sonja Lyubomirsky, que foi uma das pesquisadoras que desenvolveu esse modelo, fez uma apresentação dizendo, vamos revisitar a Happiness Pie Chart, vamos voltar aqui nessa fórmula 50, 40, 10. E aí o que eu digo para vocês é o seguinte, não vamos mais usar a fórmula 50. Eu sei que vocês vão sofrer, eu também estou sofrendo, eu queria dizer para vocês, porque é uma coisa boa de falar para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre felicidade. É ótimo, é fácil, a pessoa entende, é simples, você dá para ela, você empodera a pessoa com seus 40%, mas nós não devemos mais usar. E aí, como eu não sou burra, eu vou mostrar ela falando isso, tá? Porque eu falei, se não, tem gente até hoje que eu digo, gente, o positive ratio, aquele 3:1, não vale. 3 emoções positivas, da Bárbara, 3 emoções positivas para uma negativa. Não vale, isso foi invalidado cientificamente. Tem gente que diz assim para mim, professora, assiste só, ela pode me mandar o paper onde está escrito que não vale mais? Eu mando. Então, não vale. Então, sai debaixo do poste. Senão você vai repetir coisas que às vezes não têm mais validade. E isso acontece na ciência. Não é no caso do 3:1 foi um erro de metodologia. Aqui não é um erro. A gente vai entender o que aconteceu. A ciência muda. Ela evolui. Né? E eu vou trazer aqui ela estava assim, pilhadésima. Ela estava esperando, mas ela falou, não aguento mais ser combatida, então eu resolvi dizer isso publicamente. E aí eu vou trazer só uma ceninha, só para vocês sentirem a vibe da... To describe individuals and not to describe variances or how people vary in a population. So for example, when we said that research suggests that 50% of individual differences in happiness are accounted for by genetics, we did not mean that 50% of my happiness or your happiness or your mom's happiness is genetic. This is a statement about population variances. I actually have a nice section, I think it's nice, in the How of Happiness in Chapter 1 that explains this and explains what it means to talk about variances, but that section does not seem to have been remembered or read very widely. I was talking to my friend Robert Biswas-Diener, and he remembered it very well, so at least one person remembers it, but I'm going to tell you right now what I wrote in that section. Bom, vejam só o seguinte, só vou destacar algumas coisas. Ela fala, quando nós falávamos sobre 50% de genética, não é a minha felicidade, a sua ou da sua mãe. A gente está falando de população. Não leram o capítulo 1 do The How of Happiness. Então ela disse, nunca nós imaginamos que ia ganhar a notoriedade que ganhou quando a gente publicou esse paper. Isso não se esperava. E aí, essa imagem, olha, leiam ali, 3... regrets, arrependimentos sobre a pie chart. Então eu não inventei, ok? É verdade. E eu diria para vocês, não usem mais, por mais desconfortável e apego que a gente tenha ao tal do 50, 40, 10. Vamos entender algumas coisas que são importantes. Ela diz o seguinte, este foi um estudo de 2001, publicado em 2005. O que ele significava em 2001, entre 2001 e 2005? Quando se pensava o seguinte, se fazia a seguinte pergunta, toda pesquisa normalmente nasce de uma pergunta. É possível, deliberadamente, aumentar a própria felicidade? Esta era a pergunta. A gente está falando da psicologia positiva lançada oficialmente em 2000. E quando eles foram olhar o que existia de pesquisa, eles viram um pessimismo científico em relação à possibilidade dos indivíduos fomentarem a sua própria felicidade. Então eles viram, opa, então vamos verificar se isso
É possível. Por que esse pessimismo? Porque existe realmente um peso genético na forma como a gente vai experimentar ou se aproximar da felicidade, porque essa forma de viver a felicidade é como uma característica de vida inteira. Normalmente a pessoa mantém aquele, se não houver uma intervenção, um desejo, uma busca, uma mesma relação com a felicidade. E eu vou dizer para vocês, como uma profissional que trabalha full time com felicidade, o ceticismo é gigantesco. É o que todo mundo deseja na vida, mas ninguém acha que trabalhar com felicidade seja uma coisa séria. Então, quando eu estou, por exemplo, no táxi, no avião, e alguém pergunta, o que você faz? Eu falo, oh my God, o que eu digo agora? Vou olhar bem para a cara dessa pessoa, deixa eu entender se a gente pode, né, que nível de verdade a gente vai entrar agora. Porque é quase assim, uma vez uma pessoa falou assim, e aí, você consegue ganhar dinheiro com isso? Então, assim, para vocês entenderem que é um ceticismo, tipo assim, você consegue viver fazendo isso? Se sustentar fazendo isso? Existe um ceticismo. Essa relação é uma relação de séculos com a felicidade. E aí a gente vai passar pela religião, a gente vai voltar muito tempo para entender. E a questão da esteira hedônica, ou da adaptação humana para o que é bom, para o que é ruim também. Mas aqui a gente está falando para o que é bom. Então a pessoa vem, experimenta aquele bem-estar, passa. Mas aqui a gente está falando do hedônico. A gente está falando do eudaimônico. Da existência de um propósito, de algo maior, que também é, as duas coisas são importantes, que a gente está falando do hedônico. Então, era natural que os cientistas fossem pessimistas e eles queriam descobrir se existia, realmente se era viável se dizer que a gente pode intervir em prol da própria felicidade. Então, tinha uma razão. E eles fazem uma série de revisões e chegam àquele modelo que ela chama de, isso foi apenas uma ilustração. Não foi assim que a gente levou ao pé da letra. E aí ela traz os arrependimentos. Ela diz o seguinte, aqueles 3 arrependimentos que ela divide lá. Estabelecer percentuais precisos. Ela diz, esses números não são precisos. Essa é uma revisão que ela faz publicamente. Para 3 fatores. Ela diz, existem 3 fatores, mas eles não são os únicos. A gente não sabe quais são os outros. Então, não existem só estes fatores influenciando a felicidade. Não deixar claro que os 3, também é um arrependimento, que os 3 fatores podem ser interdependentes, se somar e se sobrepor, não é estanque. Ficou cartesiano para educar, para a gente entender, mas não é assim que funciona. E não atuar sobre interpretações equivocadas de que os percentuais são para indivíduos e não para populações. É o que ela diz. Não é a minha felicidade que é 50, 40, 10. Isso é populacional. Existe uma variação numa população. Então, a gente vai precisar se despedir do 50, 40, 10. Vai ser difícil. Eu estou começando a tirar das minhas aulas, estou com o coração assim partido, mas o que segue valendo? O que segue valendo? Ela diz, mais uma coisa, eu afirmo, nós somos capazes de fomentar o próprio bem-estar a partir de ações e decisões. Isso é fato, e é isso que ela pesquisa, principalmente. É possível ampliar a felicidade a partir de ações intencionais. E aí ela traz algumas novas pesquisas, algumas que ainda não foram publicadas, e que ela traz atenção que ainda está em andamento, algumas coisas ainda estão em preparação, mas ela traz algumas reflexões muito importantes para a gente, que tiram a gente debaixo do poste e colocam a gente lá no fundo da rua. Dose. A dosagem de intervenção, ela precisa ser precisa. Excesso de intervenção, e aí ela fala de pesquisas bem específicas que eu não vou trazer, pode fazer a felicidade decrescer. O excesso de... Isso a gente tem visto em alguns artigos, em matérias. Buscar a felicidade excessivamente pode atrapalhar a vivência da felicidade. Tá? Não vou entrar no detalhe da pesquisa porque seria um tempo que a gente não teria. A cultura é muito importante. Ela fez isso ela traz aonde aquilo está sendo vivido, aonde a intervenção acontece, a cultura que está estabelecida, ela é muito importante. Ela mostra um estudo feito nos Estados Unidos e na China, e ela mostra os resultados bem diferentes. Especialmente quando os chineses pensam em chinês,
tem um resultado. Se eles pensam em inglês, os mesmos chineses, o resultado é outro. Então, tem questões aí que são muito complexas. Por isso, a gente não pode ficar com receita de bolo com felicidade e psicologia positiva. É complexo. Ganhos secundários. Ela queria entender se fomentar felicidade traz outros ganhos além do bem-estar. E aí, as pesquisas estão sendo realizadas com estudantes. E eles começaram a levantar alguns dados, como começa a trabalhar a gratidão com intervenções práticas de gratidão com professores, gratidão com família, e começam a ver uma mudança de comportamento, algumas mudanças de comportamento com a alimentação dos meninos e adolescentes começarem a se preocupar mais com a alimentação, ela diz o seguinte, tentar ser aquela pessoa que a família e a escola desejam que eles sejam. Então, quando ele começa a se vincular com esse estado de gratidão. E um estudo também onde ela fala sobre a capacidade de atos aleatórios de bondade, que é uma intervenção de psicologia positiva, alterarem a expressão gênica. Isso feito com testes biológicos. Então, a gente tem um campo muito vasto aí para a felicidade, né? Agora, eu vou só trazer uma imagem e o que vocês acham que eu vou falar? Isso é uma preocupação que a psicologia tem. Qual é o real impacto das redes sociais, dos gadgets, da hiperconexão? Aí a gente podia ter um trend talk só para falar disso. Isso é assunto que não acaba mais. E aí eu vou trazer dois momentos do congresso onde um momento é mais uma opinião, e aí tem um link, eu acho, tem um link para vocês olharem esse texto fantástico da Barbara Fredrickson, porque ela falou, os outros importam, mas os outros assim, ó, aqui, no mínimo a voz. No mínimo a voz. Celular, voz. Eu preciso sentir a emoção. E olha que interessante essa opinião. Se você não exercita a capacidade de se conectar cara a cara, acabará perdendo um pouco da capacidade biológica de fazê-lo. Já tem estudos mostrando o problema com adolescentes americanos que vão para o recreio e conversam com o colega por WhatsApp, né? Perdendo essa capacidade biológica, humana. Da próxima vez que você vir um amigo ou uma criança passar muito tempo do dia em frente a uma tela, estenda a mão e o convide, tem um errinho ali, de volta ao mundo dos verdadeiros encontros sociais. Você desenvolverá suas próprias habilidades de saúde e empatia e ele as dele. Esta é a frase para mim. Amigos não deixam amigos perderem a capacidade de humanidade. E aí, ali tem o link que vocês podem fotografar para acessar o artigo. Um artigo antigo que saiu no New York Times, mas é muito bom. E ela citou esse artigo como ainda válido. E aí a Sônia Lyubomirsky mostra o resultado. Então, momentos de conexão e interações sociais. A diferença do meio, mídias sociais, site, e-mail, mensagem de texto, telefone, chat por vídeo e pessoalmente. E a magnitude da conexão. E o que eles chamam a atenção, eles têm falado bastante nisso, é que precisa pelo menos da voz. Porque a voz traz muita emoção. Então, não é a mesma coisa. A gente não pode substituir o contato humano pelo contato virtual, eletrônico, seja como for, porque não é a mesma coisa. Não é mesmo. E principalmente as crianças, gente. Aquelas crianças que estão sob o nosso domínio, da família, uma atenção redobrada, precisa ter um tempo de uso dos recursos. Eles têm que ter um tempo, 1 hora por dia e está muito bom. 1 hora por dia, no máximo. Isso é a minha opinião, isso não é científico. Mas para mim é o máximo. Uma criança deveria estar ali em uso. E não venha com essa história de, mas na nossa infância a gente ficava na televisão. É diferente. É diferente. Na nossa infância, as refeições eram feitas na mesa, o almoço, o jantar, era diferente. E aí a gente perde a capacidade, como a Bárbara menciona,
de humanidade, ser quem somos. Até que um dia a gente vai ter que fazer um curso para voltarmos a ser humanos. Eu trabalho muito na área de saúde, trabalhei muito na área de saúde na minha vida, e eu rechaçava a expressão humanização. Eu falava, qual é o sentido de humanizar ser humano? Gato sabe ser gato, cachorro sabe ser cachorro, mas não. A gente é de uma espécie que se desconecta da natureza biológica. E quem sofre é a gente. Se a gente tem dúvida, é só olhar os números. É só olhar a epidemia de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de burnout e suicídio. Se alguém tiver dúvida, cheque os números. Nunca vivemos essa realidade. A depressão deveria ser a doença mais incapacitante para o trabalho em 2020. Ela já é a doença mais incapacitante para o trabalho. Já chegamos lá. Conseguimos antecipar esse número triste. Estou entrando na reta final. Vou trazer um nome que eu não tinha tanta conexão, mas que ficou muito claro que é um cara importantíssimo, inclusive hoje dentro do movimento da psicologia positiva. O nome dele é Michael Steger e ele foi apresentado como, da seguinte forma, poucas pessoas, poucos cientistas no mundo têm o seu nome confundido com um objeto de pesquisa. E Michael Steger é sinônimo de pesquisa em propósito e sentido de vida. Como a gente está vibrando nessa questão do propósito hoje, estamos todos, de uma certa forma, ou trabalhando o nosso próprio propósito, ou trabalhando em projetos que envolvem propósito, eu sugiro que vocês acompanhem o Michael Steger. Ele é o presidente do próximo congresso, que é 2021 em Vancouver, no Canadá, e ele deu algumas aulas lá. E ele tem uma coisa chamada escala de propósito. Essa escala de propósito, se vocês colocarem o nome dele, Michael F. Steger, se não puser o F vai aparecer um ator. Essa escala está traduzida para português, se vocês entrarem no site dele. E tem a forma de uso. Eu estou começando a usar para entender como ela vai funcionar, né, com grupos. Então, acho que é interessante acompanhar esse cara. Esta é a nova presidente da Associação Internacional, é a Judy Moscovitz. Ela sempre esteve envolvida, mas ela é bastante low profile. Normalmente o que acontece? Assume uma posição de presidente e ascende e você começa a conhecer melhor o trabalho dessa pessoa. Como eu tinha mencionado antes, a ex-presidente que acaba de deixar, que é a Lee Waters, o trabalho dela com parentalidade positiva explodiu nos últimos 2 anos durante a presidência dela. E é interessante a gente ver, tem outros pesquisadores, e a gente vai conhecendo. A área dela, ela é psicóloga, mas a área dela de atuação e de pesquisa está bastante vinculada à área médica. Então, acho que poderemos ter aí boas surpresas e bons conteúdos vindo aí a partir do momento que a gente começa a conhecê-la. E vou deixar um gostinho aqui para vocês